Quando nós chegamos diante de Deus, nós chegamos diante de alguém que vai facilitar a nossa vida para algo melhor. Amém? Amém. Porque a palavra diz que quando nós encontramos Jesus, tudo se transforma, a doença vai, a enfermidade vai, o mal vai, e tudo se faz novo. Glória a Deus. Então aquele homem estava chegando à frente de alguém que ia transformá-lo. E ele disse assim: Senhor, a primeira coisa que nós temos que, quando nos dirigimos a Deus, é reconhecer que Deus é Senhor. Amém. Absoluto. Amém. Poderoso. Você está ouvindo de alguém que tem autoridade. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me livre. Se tu quiseres. Mas a maneira como aquele homem chegou diante do Senhor e da forma com que ele adorou a Jesus, ele demonstrou o seu querer. Ele demonstrou o desejo. E Jesus fez o que então para aquele homem? Disse assim: olha, você vai lá no tanque de Siloé, você vai lá em tal lugar. Não. A palavra diz que Jesus, estendendo-lhe a mão sobre alguém leproso, tocou ele, dizendo: eu quero que você seja limpo. E logo o homem ficou. Eu vejo pessoas dizendo assim: as pessoas se despedem um do outro, e até amanhã e tal. Ah, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. E aí passa assim aquela indagação: se o Senhor quiser. Aqui a Bíblia está dizendo: eu quero. Eu quero que você seja limpo. Eu quero que você seja curado. Eu quero que você seja restabelecido. Eu quero que você se levante. Eu quero que você vá à frente. Existe nosso querer, existe o nosso desejar, e existe o querer de Deus. E nós muitas vezes não estamos prestando atenção que há um querer de Deus, que nós devemos querer, nós queremos desejar que as coisas aconteçam em nossa vida, porque esse também é o desejo de Deus. Porque se não fosse assim, Jesus Cristo não tinha morrido por nós. A palavra de Deus, ela declara isso lá no Velho Testamento, quando Isaías diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis melhor dessa terra. Se quiserdes, se eu quiser comer e beber o melhor dessa terra, se eu obedecer a Deus, isto vai se realizar na minha vida, na tua vida. Se quiseres, tem que querer, tem que desejar as coisas. Senhor, eu tenho necessidade, e essa necessidade eu sei que o Senhor vai completar na minha vida. Quando o Senhor diz assim que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é ele tem que ser visto de forma meio que microscópica, pela o seu tamanho. Se tivermos a fé conforme um grão de mostarda, nós podemos dizer: esse monte vai para aquele lugar. Deus está dizendo que simplesmente você tem que crer nele. Que ao crer nele, você pode desejar, e você obedecendo, ele vai te conceder. Amém. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Deus aqui, o profeta Isaías, quando está falando,
ele não está falando para alguém que não serve a Deus. Ele não está falando para o incrédulo. Ele não está falando para o ímpio. Ele está se dirigindo ao povo de Deus. Porque Deus se dirige ao seu povo. Amém? Amém. Deus se dirige ao seu povo. Nós temos que entender isso, que nós temos um Senhor que se dirige e que se inclina, e a Bíblia diz que ele se inclina, Amém. e que ele vem, ele sonda, e que ele prescuta tudo que está nos céus, abaixo dos céus e acima dos céus, tudo está sob o controle dele. Se quiseres e obedecer, comereis melhor. Por que às vezes nós não chegamos a determinado lugar que pensamos que chegaríamos? Ou que queríamos chegar? Porque nós não desejamos chegar. Quando Deus solicitou a Abraão, o seu filho Isaque, para ser levado e colocado como sacrifício diante de Deus, nós vimos ali dois fatos importantes. O primeiro, o obedecer de Abraão. O segundo, a certeza de que Deus não faria com que Isaque fosse morto. E a certeza era tão grande que ele falou exatamente aquilo que fez o leproso. Ao chegar ao pé do monte, ali deixou os seus servos, seus animais, e ele disse assim: vocês vão ficar aqui, porque nós vamos adorar a Deus e voltaremos. Ele não disse assim: eu vou adorar a Deus e vou voltar sozinho. Ele disse nós, porque estava indo ele e o filho. Era nós voltaremos. Nós temos que ter essa certeza de que aquilo que nós desejarmos e aquilo que nós queremos, o Senhor vai conceder. Segundo a sua vontade. João capítulo 15, versículo 7. Para nós estender bem sobre a palavra, sobre o querer e sobre o desejar. João 15, 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém. O primeiro momento, a primeira questão do nosso querer está aqui na primeira parte. Se vós estiverdes em mim. Se eu estou no Senhor, se a minha vida tem sido colocada diante de Deus, a palavra diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Será que a palavra de Deus está andando conosco? Será que nós estamos nele? Ele diz: se vós estiverdes em mim, professando meu nome, declarando meu nome, cultuando meu nome, me adorando, e as minhas palavras estiverem em vós. A palavra que é verdade, a palavra que é poder, Amém. a palavra que é poderosa. Amém. Pedirei. Pedirei o que quiseres? Não. Pedirei tudo o que quiseres. E eu farei uma parte, meia parte, um terço. E vos será feito o que? Tudo. Porque quando você pediu tudo. E você vai receber o quê?